Eu gostaria muito de ter esses vídeos em português, infelizmente não tem nada disponível dessa qualidade, com essa intensidade ainda em português que eu conheço. Mas eu espero que você tenha entendido, nós estamos falando sobre graça. Antes de começar a pregar, eu quero encorajar você a levar um cartãozinho desse, convidar pessoas para a nossa conferência de missões. No final do culto, os diáconos vão estar na porta. Leve quanto você quiser, mas para convidar alguém. Convide para o culto de sexta-feira, a abertura, pastor Virgínio estará pregando. Convide para o culto de sábado, quando nós teremos o testemunho do pastor do Paquistão. Nós vamos ter louvor e nós vamos ter uma exposição de comida de 4 países. Vai ser um dia maravilhoso. E no domingo, o culto em conjunto, às 10 da manhã, daqui a 2 semanas. Então, convide alguém e faça planos para não perder nenhum desses 3 dias. Eu quero contar com a presença de você. Fique de pé, por favor, todos juntos. Nós vamos ler o versículo que estamos usando na nossa série de graça. Aproveitamos também para orar em favor das pessoas que estão doentes. Muita gente gripada, muita gente precisando do toque de Deus. O irmão Hamilton me ligou dizendo que estava doente a semana inteira. A irmã Doralice está muito doente hoje por causa da gripe. Simone está muito doente. O Luiz veio tocar pela misericórdia de Deus. Vamos, antes até mesmo de ler a passagem, fazer uma intercessão em favor das pessoas que estão doentes. Pai, em nome de Jesus, nós viemos interceder em favor de todas as pessoas que estão gripadas, todas as pessoas, Senhor, ó Pai, que estão acamadas, todas as pessoas que estão doentes. Nós enviamos, Senhor, a Tua palavra que cura. Senhor, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Todos que estão sentindo mal essa manhã, que estão doentes, nós repreendemos a enfermidade em nome de Jesus. E nós queremos decretar também a nossa cura, Senhor. Se alguém aqui, Senhor, ó Pai, está doente, nós pedimos que Tu venhas curar. E se ainda não estiver doente, que a gente não fique doente. Coloque uma proteção sobre nós, em nome de Jesus. E toda a igreja de Deus diga amém e amém. Vamos ler esse versículo juntos, que é o nosso texto áureo para a série de graça bem alto. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Mais uma vez, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. E agora nós vamos orar juntos. Levante a sua mão direita comigo e ore comigo. Senhor, Deus de toda graça, dá-nos graça para receber a Tua graça. E dá-nos graça para viver nesta graça, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe e pode tomar o seu assento. Semana passada, um grupo de pastores da igreja fomos a Orlando. Foi parte de uma conferência das igrejas batistas americanas. Eles ofereceram nos enviar lá para conhecer mais sobre o que eles podem oferecer, não só para os pastores, mas para as igrejas, para os membros da igreja, e nós fomos. Foi muito interessante quando eu perguntei ao pastor Milson se ele ia, sabendo que a igreja batista estava pagando a passagem, o hotel, se ele iria. Ele disse assim: estou indo sim, porque eu quero muito conhecer a Disney, a Holy Land Experience. Não foi essa a razão que eles estão pagando, não. Mas então ele foi, outros foram, e na quarta-feira, encorajado por ele, nós matamos o último seminário, e à tarde fomos todos para a experiência da Terra Santa em Orlando. É um parque de tema, né, de diversão, tipo Disneylândia, só que é cristão, feito pelo canal TBN, que é uma rede de televisão de Paul e Jan Crouch. E inclusive ele já foi para o Senhor, ela estava lá no dia. E a gente entra e tem a experiência da Terra Santa, a réplica do templo, a réplica do Jardim do Getsemane. É muito interessante. Se você puder ir em Orlando, vá lá que você vai gostar muito. Foi uma tarde muito gostosa, tarde de quarta-feira. Quando nós estávamos saindo de uma apresentação que teve da Paixão de Cristo, que foi muito legal, nós passamos saindo e nós vimos então um local aberto, e eu entrei, o pessoal todo entrou, e algumas pessoas foram aos banheiros, outros foram ver várias exposições, e em uma sala, mais ou menos, talvez um quarto desse santuário, tinha
uma esquetezinha com a réplica da cidade de Jerusalém em miniatura no tempo de Jesus. Se você já foi a Israel, você sabe que em Jerusalém há uma enorme, muito grande, maior do que esse santuário, talvez o tamanho desse santuário, muito grande essa réplica, e você de longe pode olhar e você sabe exatamente então aonde ficava cada coisa, por exemplo, Getsêmani, o Monte das Oliveiras e etc. Mas essa réplica eu notei que vi, eu me lembrei daquela que eu vi lá em Jerusalém, e eu me aproximei porque já estava passando, para eles terem cada hora ou cada 2 horas, uma exposição explicando a cidade de Jerusalém. Havia então um homem, ele devia de ter uns 80 anos de idade, um senhor já cristão, ele estava com o pé em cima da réplica, com muito cuidado para não pisar em nada, com uma lanterna na mão, mostrando então, e muito entendido da geografia, da história do local, mostrando aonde era o Getsêmani, aonde era a casa de Anás, aonde era a casa de Caifás, aonde era a fortaleza Antônia e etc., mostrando tudo. E eu então cheguei mais ou menos na metade, fiquei ali ouvindo, e acho que depois chegaram mais 1, 2, 3 pessoas, alguns ficaram ali perto também ouvindo, porque foi muito interessante. Mas eu não sei se as pessoas que estavam lá notaram, mas quando ele chegou na paixão de Cristo, ele começou a falar de Getsêmani, e um senhor de idade, você sabe, quando a pessoa começa a ficar mais idosa, ela fica muito emotiva, né? Ela começa a chorar facilmente. E é um senhor, quando ele começou a falar sobre isso, claramente nós começamos a notar que a voz dele começou a mudar e a gente podia ver lágrimas nos seus olhos. Até que ele chegou na história de Barrabás. E quando ele parou, ele falou assim, Barrabás. E ele deu uma pausa. Barrabás. E aí ele falou uma coisa que, na verdade, sinceramente, eu sou um amante estudante da Bíblia, mas nunca tinha ligado isso. Se eu tivesse parado, eu teria visto isso, porque é claro, como eu vou falar para vocês, vão ver, é claro isso. Mas eu nunca tinha ligado o significado do nome de Barrabás. Nunca tinha pensado nisso. E ele parou e falou assim, Barrabás. Fez uma pausa, emotivo, lágrimas nos seus olhos, ele disse, Barrabás. O seu nome, Barrabás, significa filho do Pai. Aí eu parei e pensei, Barrabás, filho do Pai. E é claro, Bar, no aramaico, significa filho. Abás, no aramaico, significa pai. Abba, no hebraico, Abás, no aramaico, Bar, Abás, filho do Pai. Quando ele fez aquela conexão, eu me lembrei, porque eu já tinha lido o livro A Graça. E você sabe que o capítulo 3 do livro começa com a história de Barrabás. Barrabás era um terrorista, usando nossos termos atuais, que queria a destruição de Roma, do Império Romano, e a restauração de Israel. Mas ele não buscava isso com meios pacíficos. Possivelmente Barrabás era um zelote, como um dos discípulos de Jesus. Mas ele não era somente um zelote, ele era um militante. E por causa disso ele foi preso. E ele estava sob a custódia dos romanos, pronto para morrer. Nós conhecemos a história, que 2 ladrões já estavam preparados para morrer naquele dia, e Barrabás também. 3 cruzes tinham sido preparadas. Barrabás tinha a sua sentença decretada que ele ia morrer. Mas Pilatos, quando confrontado pelos judeus, Pilatos claramente reconhece que Jesus não era culpado do crime que eles estavam dizendo. E 4 vezes Pilatos fez tudo para absolver Jesus, para soltar Jesus. Quando pressionado pelos judeus, ele não conseguiu mais, Pilatos então mandou trazer uma bacia, lavou as suas mãos e disse, não acho nele falta alguma. Não acho nele crime algum. O que Pilatos falou naquele dia foi repetido pelo apóstolo Paulo em todas as suas epístolas. Não é que Jesus não podia pecar. Jesus podia pecar, porque ele era humano como nós. A escritora de Hebreus diz claramente que ele foi tentado em todas as coisas como nós. Mas Paulo escreve que nele não foi encontrado pecado nenhum. Jesus escolheu não pecar.
Jesus escolheu a obedecer a Deus. Jesus estava sendo sentenciado ali por Pilatos e acusado pelos judeus, exatamente porque, João diz claramente, uma vez Jesus perguntou para eles: por que vocês estão me apedrejando? Por que vocês querem a minha morte? O que eu fiz? Qual sinal que eu fiz que vocês querem a minha morte? Os judeus disseram: nós não estamos te apedrejando por nenhum sinal que você fez, nós estamos te apedrejando porque você se diz filho de Deus, igual a Deus, filho do Pai. Naquela tarde ou manhã, no dia que Jesus morreu na cruz, você tinha Barrabás, filho do Pai, e Jesus de Nazaré, filho do Pai. E quando eu ouvi aquele senhor, irmão, lá em Orlando, pela primeira vez eu consegui, já tinha lido o livro, mas pela primeira vez eu consegui fazer essa conexão. Que a história de Barrabás é muito mais do que um episódio na crucificação de Jesus. E a razão que os evangelistas colocaram a história de Barrabás, nós não sabemos mais nada dele. Só sabemos isso, é porque Barrabás é um símbolo de mim e de você. Barrabás somos nós. Nós somos filhos do Pai, que escolhemos ser pecador. Jesus é o filho do Pai que escolheu não pecar. Eu espero que você esteja lendo o livro. Espero que você esteja participando de um grupo de conexão. E eu espero que você tenha lido a passagem que eu pedi encarecidamente para você ler. Romanos 1-6. Essa série, para funcionar, existem alguns componentes importantes. O primeiro componente é a presença sua no domingo. O segundo componente é a presença nos grupos de conexão, juntamente com a leitura do livro. E terceiro é a leitura das passagens que eu peço para você ler. São só 6 capítulos, um por dia. Semana passada, Gálatas 1-6. Hoje, essa semana, Romanos 1-6. Essa agora é que vai entrar o restante do capítulo de Romanos, do 7 até o capítulo 12. Se você leu Romanos, você tem certeza que você ouviu, eu tenho certeza, aliás, que você leu o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, e agora eu quero ouvir o barulhinho das páginas. Romanos capítulo 3. Só as páginas fazem esse barulho. A internet não dá isso para a gente, o telefone não dá isso para a gente, mas as páginas fazem esse barulho. Em Romanos, Paulo estabelece uma tese importante. Presta atenção, você leu essa semana. Romanos capítulo 1, a tese de Paulo é: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Porque neste evangelho toda a justiça de Deus é revelada, como está escrito: o justo viverá pela fé. A tese de Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 é que o evangelho é a proclamação da graça. Capítulo 1, verso 18 em diante, ele diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os homens, e ele discorre então a escolha dos gentios em pecar contra Deus, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus. Max Lucado usa o texto em Lucas capítulo, creio, 19, quando Jesus conta aquela parábola e diz assim: olha, um homem foi para uma grande viagem, e antes dele ir para essa grande viagem, ele chamou os seus conservos e deu a eles dinheiro. E o texto original diz que deu a eles um salário de 3 meses. E disse assim: olha, vocês fiquem aí negociando até que eu volte. Mas eles mandaram uma notícia para ele, um recado para ele, dizer assim: nós não queremos que você reine sobre nós. De acordo com Jesus, pecado é uma rejeição do reinado de Deus sobre a nossa vida. Da mesma forma que Deus criou o mundo, o seu mundo, e entregou a nós e disse: toma conta, o homem diz: nós não queremos que Deus reine sobre nós.
Nós queremos ser o nosso próprio rei. Ou, se precisar de rei, nós fazemos um rei de acordo com a nossa vontade. Pecado é a rejeição do senhorio de Deus. Então, quando você chega no capítulo 3, por favor, de Romanos, Paulo conclui o seguinte, verso 9. Que concluiremos então? Estou lendo na NVI. Estamos em posição de vantagem? Não, nós já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos inútil temer a Deus. E aí quando chega no verso 23, ele conclui tudo dizendo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meu irmão Beto colocou ontem no mural do seu Facebook que ele estava assistindo um filme. E o filme é a respeito da escravidão. E ele, depois de sair do cinema, diz assim, eu estou assistindo esse filme, e ele deu o nome do filme, diz assim, toda vez que eu vejo um filme sobre escravidão, eu penso na maldade do coração do homem. Um amigo dele, que eu não conheço, respondeu e disse assim, Beto, nem todos nós somos assim. Tem coisa boa em nós. A verdade é que todos nós achamos que tem coisa boa em nós. E a gente então acha que nós temos méritos. Pastor, peraí, eu venho à igreja aí, eu estou aqui. Olha aí, você não está me vendo. Dou meu dízimo. E a verdade é que, comparado com a santidade de Deus, todos os nossos atos de justiça é como trapo de imundícia. E o que Beto estava dizendo é que o coração do homem é um coração mau. Deus não nos criou assim. Deus nos criou bom com a capacidade de fazer o mal. Porque Deus não queria que a gente fosse robô ou máquina. Mas quando o homem pecou, ele se tornou mau, mas tem a capacidade de escolher o bem. E a gente vê isso nos nossos filhinhos, nas nossas crianças. E você vê a Sofiazinha, filha do Ângelo e da Heloísa, linda, mas pecadora. Você não vai gostar de falar isso, querido, mas ela não nasceu da Virgem Maria. O pecado de Adão passou por você. O pecado de Adão passou por mim. E você não vai ter que ensinar a Sofiazinha como mentir. Você não vai ter que ensinar como gritar. Você não vai ter que ensinar como ser egoísta. Ela aprende sozinha. Por quê? Porque está dentro da criança. Está dentro de nós. Todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Barrabás faz parte dessa humanidade perdida, que precisava morrer. Jesus faz parte do plano de Deus. Jesus disse, em essência, Barrabás, eu tomo o teu lugar. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Você é filho do Pai, eu sou filho do Pai. Você escolheu pecar, eu escolhi obedecer. Eu morro no teu lugar. E foi isso que Jesus fez por nós. Isso é graça. No livro de Max Lucado ele diz, graça é mais do que merecemos e maior do que imaginamos. Eu queria que você fosse comigo, por favor, agora no Evangelho segundo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Porque eu queria que a gente entendesse graça de uma forma que Paulo fala para nós aqui de uma forma linda. Romanos capítulo 5, começando do verso de número 12, eu vou pular alguns versículos. Portanto, verso 12, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão, o primeiro homem, pecou. E todos
todos nós que viemos depois de Adão, recebemos o pecado. E por causa do pecado vem a condenação. Adão pecou, passou para nós, todos nós somos condenados. Claramente é o que Paulo está dizendo. Nós não só somos condenados porque somos descendentes de Adão, nós também somos condenados, pois escolhemos a pecar e desobedecer como Adão. É o que Paulo está dizendo no verso 12. Verso de número 15, ele diz o seguinte: entretanto, não há comparação entre a dádiva é outra palavra para graça, e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Pausa. Jesus é o segundo Adão. Paulo está dizendo o seguinte: Adão, o primeiro Adão, pecou, veio condenação, passou para todo mundo. Jesus, o segundo Adão, obedeceu. E por causa disso, houve a manifestação da graça. E ele vai usar uma palavra que traz justificação. Ou seja, o pecado gera condenação, a graça traz justificação. O que é condenação? Condenação é ser sentenciado à morte por ser culpado. Justificação é ser agraciado com vida por ser perdoado, como você nunca tinha pecado antes. Verso de número 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justificação, da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, em Adão veio o pecado a todos, mas em Jesus vem a graça para todos. É isso que Paulo está dizendo. Logo, pois, assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Aí alguém fala assim: pastor, não é justo esse negócio, Adão pecou e eu sou culpado? Deus diz o seguinte: eu vou corrigir então essa injustiça. Se Adão pecou e você e eu somos culpados, então Jesus obedeceu e eu e você somos liberados, justificados. Mas Paulo diz o seguinte, olha o verso de número 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A Almeida diz: aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Então você vê o pecado preto, o pecado representado por essa condenação, mas Paulo diz: mas o que Deus faz? Ele começa a dar graça abundante, graça transbordante. Sim, o pecado abundou, mas a graça superabundou. A graça é capaz de apagar todo o pecado.
Alguns de vocês, eu sei que o pastor Max tem a tradução, a mensagem de Eugene Peterson. Ela não é uma tradução exata, ela foi feita como uma versão, mas ele faz um trabalho fabuloso nessa passagem. Ouça, por favor. Verso 18, Romanos 5, na tradução a mensagem. Aqui está um resumo de tudo. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mas mais que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo que estava errado. Deixa eu ler essa frase de novo. Um homem, Adão, disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem, Jesus, disse sim a Deus e consertou tudo que estava errado. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que respeitasse a lei, mas o pecado não teve nem chance de competir contra o perdão poderoso que chamamos graça. Na disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida à vida, uma vida que continua para sempre e que jamais terá fim. Isso é graça. Eu quero concluir a minha mensagem, já, mas a minha conclusão vai levar uns 10 a 15 minutos. O meu propósito, nessas 3 mensagens, e vamos continuar até meados de fevereiro, primeiro é mostrar que você não pode entender a graça se você não entender o pecado. Eu disse na semana passada que não podemos entender a beleza da graça sem entender como o pecado é horrível, a feiura do pecado, a miséria do pecado. E é isso que eu estou tentando mostrar para você. Meu segundo propósito da mensagem de hoje é mostrar que Barrabás representa todos nós. E assim como a graça foi demonstrada quando Jesus tomou o lugar de Barrabás, assim a graça é demonstrada todas as vezes que nós, como Barrabás, tínhamos que morrer. Jesus morreu no nosso lugar. Mas o que acontece uma vez que a gente recebe graça? O que acontece uma vez que você agora recebeu essa graça? Eu coloquei esse vídeo antes de eu pregar por 2 razões. E as 2 razões têm a ver com o mau entendimento da graça. A primeira razão é que quando nós não entendemos graça, nós tentamos ganhar a graça através de nossos esforços. Isso é normal. Quando a gente não entende graça, a gente tenta ganhar a graça fazendo coisas, fazendo, para poder obter graça. Isso não funciona, como nós já vimos. O outro problema é que se a gente recebe a graça, mas não entende graça, e isso é muito importante, a gente abusa da graça. Abusa da graça. E uma das razões que nós estamos tendo essa série é porque, ultimamente, está havendo um abuso da graça. Existe um pastor muito conhecido em Singapura, que pregou na maior igreja dos Estados Unidos, em Houston. E depois dele pregar essa mensagem, isso começou a espalhar. Crentes em Jesus Cristo começaram a dizer: graça significa que Deus te ama, te aceita, tudo isso é verdade. Viva da forma que você quiser. Sem regras, sem princípios, Deus te aceita. Eu ouvi ele pregando na televisão e ele dizia o seguinte: aquela passagem em 1 João 2 que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, ele disse, não é para nós. Isso é para pecador, crente não precisa de confessar nada, Deus já perdoou. Abuso da graça. Vocês conhecem a minha história, a maioria de vocês, a não ser que você seja novo na igreja, eu fui criado no lar evangélico. Fui criado numa igreja batista, num bairro, no Rio a gente chama de bairro, não setor. No bairro de Madureira. Não morávamos em Madureira, mas nossa igreja era em Madureira. E essa foi a igreja que eu fui criado, uma igreja batista tradicional, mas muito legalista. Eu fui batizado com 8 anos de idade, e por ser
Batizado na Igreja Batista, eu já podia votar. E tudo na Igreja Batista era decidido através de uma sessão, ou seja, a igreja tinha que decidir. Nada, o pastor não decidia nada, só a igreja. Então, chegou, o pastor queria então decidir se a mulher podia usar calça comprida ou não na igreja. E fizeram uma sessão. E os membros da igreja votaram que não podia. Tal como conservadora era a igreja que eu vim. Aí depois eu fui para a Assembleia de Deus, de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e a minha igreja, Assembleia de Deus, era legalista. Era considerado, no meio da Assembleia de Deus, uma igreja liberal, mas era muito legalista. Mulher não podia cortar o cabelo, homem tinha que ter cabelo cortadinho, baixinho, não podia ter maquiagem, brinco, joia, nada disso. E por 4 anos eu estava embaixo daquilo. Meu pastor, aliás, meus 2 pastores, mas um deles, muito legalista. Eu me lembro que uma vez eu todo contente, meu cabelo estava crescendo um pouquinho, porque lá no Rio de Janeiro, na época que eu fui criança, ninguém era crente. E era os anos 70, todo mundo queria ter o cabelo um pouquinho maior. Eu deixei o cabelo um pouquinho maior encostar na minha orelha. Eu me lembro depois de um culto, meu pastor chamou todos os jovens. Eu tinha mais ou menos 14 anos de idade. Ele falou assim, vamos tirar uma oferta. E eu ali estava sempre pronto. Aí ele falou assim, para cortar o cabelo do Fernando. Pai, que vergonha. Que vergonha. Botei meu dinheiro de volta, baixei a cara e chorei. Tal legalismo era a minha igreja. Vim para a América. América, um país liberal. Mas fui parar numa Assembleia de Deus mais legalista do que a da igreja que eu vim. Igreja que legalista demais. Então, eu me tornei um homem legalista. Quando eu conheci a Tereza, eu era desse jeito. Tereza, portuguesa, gostava de joias, sua maquiagem sempre bonita. E eu falei assim, para casar comigo, eu tenho que tirar maquiagem, brinco, joia. E ela disse, vale a pena. Largou tudo, meu amigo. Abriu mão de tudo. Pobrezinha da minha portuguesinha. No dia que a gente casou, não tinha uma maquiagem, não tinha um brinquinho. Quando eu namorava com ela, ela sabe disso. Quando eu namorava com ela, eu falei, não quero mais calça comprida. E eu me lembro que uma vez eu fui atrás dela para saber se ela estava de calça comprida. Eu era legalista, irmão. E aí eu fundei a Igreja Mensagem de Paz, em 1984. Vamos fazer 30 anos esse ano. Em São José. E a Igreja Mensagem de Paz em São José era igualzinho. Uma placa dizia, mulher não pode entrar com calça comprida. Eu aprendi isso, irmão. Aí, quando eu fiquei um pouquinho mais liberal, eu falava, pode vir com calça comprida, mas não sobe no púlpito. Não sobe no púlpito. Graças a Deus eu saí desse legalismo. Só que, no legalismo há regras. No legalismo há diretrizes. Mas tudo na vida tem pontos positivos e negativos. Mas no legalismo há temor. Temor. Porque eu fui criado dessa forma, não é medo. Não é medo. Talvez até quase que é difícil separar os dois, medo e temor. Mas, queridos, eu tinha um temor tremendo de ferir o Espírito Santo. Eu sei que eu estava errado, mas era baseado num desejo de nunca entristecer o Espírito Santo de Deus. E se isso significava que eu tinha que ter meu cabelo curto, pedir a minha esposa para não usar maquiagem, o Espírito Santo é mais importante. O legalismo é terrível, mas há uma proteção. É igual o nosso filho, gente. Quando você tem ele em casa, ele fica protegido. Se você puder deixar o seu filho em casa, ele não vai ter problema de droga, ele não vai ter problema de bebida, porque você vai proteger ele. E você pode fazer isso quando ele é pequeno, mas ele vai crescer. Você faz isso com a Estela, mas já pensou com a Estela com 30 anos e você lá não sai de casa? Quando amadurece, você tem que soltar. O legalismo não solta.
Mas o índice de divórcio estava lá embaixo. No legalismo, há pouco divórcio. No legalismo, há seriedade. No legalismo, há temor. No legalismo, há uma clara diferença entre crente e não crente. Todo mundo sabe quem é crente e quem não é crente. Crente fala diferente, anda diferente, carrega a Bíblia. Crente não bebe, crente não fuma, crente não vai para boate, crente não dança. Há uma clara diferença. Eu não estou fazendo uma apologia de legalismo, eu já saí disso. Mas isso é o legalismo, queridos. Aí Deus fez um trabalho em mim, porque eu sou amante da palavra de Deus. Eu falei, eu não posso ser isso. Então, graças a Deus, eu mudei, continuo mudando. O Enold veio esses dias, porque agora eles estão fazendo parte aqui da gente. O Enold falou, pastor, o senhor está pregando diferente do ano passado. Toda vez que alguém fala assim, você mudou, eu fico, amém. Eu preciso que a minha mudança seja dinâmica, sempre mudando. Para melhor, eu creio. O outro lado do legalismo é a libertinagem. E a libertinagem é sem regra, sem diretriz. No legalismo diz assim, crente não pode tocar em bebida. A liberdade cristã, que é no meio, diz o seguinte, a Bíblia não proíbe isso. A Bíblia só proíbe estar bêbado. Então, use a sua cabeça, deixa o Espírito Santo dirigir e tenha liberdade. A libertinagem enche a cara. É isso aí, essa é a palavra. Porque o ser humano é 880. Ele não consegue ficar no meio. O legalismo diz assim, eu me lembro, ensinava na igreja, na nossa igreja, que você faz parte, 30 anos atrás. A gente cantava, essa é a nossa escola escolar dominical. E aí a gente diz assim, quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Eu ensinava, gente, domingo é dia do Senhor, quem trabalha no domingo rouba do Senhor. Legalismo, concorda? Aí a gente vai para liberdade. Domingo é o dia do Senhor, irmãos. Vamos guardar o dia do Senhor. E a libertinagem. Pode deixar aí mais um pouquinho. A libertinagem, o que é que ela faz? Obrigado, João. A libertinagem, o que é que ela faz? Não só trabalha no domingo, passeia no domingo, não dá lugar para o Senhor no domingo. O dia do Senhor não existe mais. O dia do Senhor, se eu tiver tempo, eu estou na igreja. Os irmãos já entendem o que eu estou falando? E eu fico pensando, o que é melhor? E eu, como pastor, estou preocupado. Porque hoje em dia, com a rede social, a gente vê tudo. E o que acontece então é que eu vejo crentes com cerveja na mão, vinho, bebida. Queridos, quem me conhece sabe que eu não estou mais no legalismo. Mas que testemunho a gente está dando quando a gente posta isso? Nós vemos crentes subindo na igreja, pegando o microfone, exortando as pessoas, mas vivendo uma vida dupla. Eu sou pastor nessa igreja, 30 anos. Fui consagrado em 1981, muito tempo. E Deus sabe que uma das coisas que eu não faço é pregar o que eu não vivo. Eu tenho muitos defeitos, mas esse eu não tenho. Minha esposa está aí. Porque se eu falar uma coisa que eu não vivo, ela vai ser a primeira a me corrigir. Eu não prego o que eu não vivo. As pessoas sobem no púlpito, falam uma coisa, mas vivem outra. E aí nós temos o abuso da graça. Não está entendendo a graça. Porque se entendesse a graça, não está vivendo isso. Eu não quero voltar ao legalismo. Mas nós não podemos aceitar a libertinagem também. E o que nós estamos vivendo hoje na igreja é... Eu vou falar da minha igreja, não vou falar da igreja do fulano de tal. A minha igreja que eu pastoreio, eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Por favor, isso não é mensagem encomendada, não é porque eu vi nada no Facebook ontem à noite. Por favor, entenda, o Espírito de Deus está aqui. Amém. Não é porque eu vi alguma coisa essa semana, é porque eu estou vendo uma coisa há muito tempo. É crentes agindo como o mundo age,
vendo o que o mundo vê, se comportando como o mundo se comporta. Não há mais diferença, irmão. Está igualzinho. Qual é a diferença de um crente e um não crente hoje? A única diferença é que o crente vem na igreja, o não crente não vem. Só isso. Eu estou falando em geral. Eu sei que tem 7 mil que ainda não dobrou. Eu sei disso. Eu sei que há um remanescente. Mas os irmãos sabem o que eu estou falando, a minha preocupação. O que estava acontecendo nos dias de Paulo é o que está acontecendo hoje. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí as pessoas então falaram, então, valeu, vamos embora. Romanos capítulo 6, por favor. Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Verso 5, se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, irmãos, verso 8, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E agora, da mesma forma. Diga comigo essa frase. Da mesma forma. Mais uma vez. Da mesma forma. Presta atenção, aqui vem a prática. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento da injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou para a morte e para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Eu queria que você fizesse um favor para mim, muito importante. De olhos fechados, cabeças baixas, em casa também, se você está ouvindo essa mensagem através da internet. Eu quero fazer essa mesma leitura que eu fiz na versão da mensagem. Eu quero que você ouça essa passagem 2 vezes, porque ela é importante no contexto de tudo que nós falamos. Por favor, ouça. Eu sei que o Espírito Santo vai usar essa versão para falar ao coração de muitos hoje. O que vamos fazer então? Ouça. Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. Quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça, uma nova vida, uma nova terra. Mas claro, o nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo Jesus. Um fim decisivo para aquela vida miserável do pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que se estamos incluídos na morte de Cristo que venceu o pecado, estamos incluídos também em sua ressurreição que nos traz vida.
Sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos, isso foi um sinal que a morte não seria mais o destino final. Nunca mais ela terá a última palavra. Quando Jesus morreu, ele levou o pecado consigo. Agora vivo, ele traz Deus a nós. De agora em diante devemos pensar assim: o pecado fala uma língua morta que nada significa para nós. Deus fala uma língua materna e entendemos cada palavra. Vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus, foi o que Jesus fez. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Não deem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligados com o antigo modo de viver. Igreja, ouça o Espírito de Deus falar, por favor. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Não deem a ele chance nenhuma. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver. Abracem de todo o coração e em tempo integral o modo de Deus agir. Lembre-se de que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania. Vocês estão vivendo na liberdade de Deus. Fique de pé, por favor. Graça é aceitar esse favor de Deus maravilhoso. Graça é receber a justificação. Mas graça não é uma oportunidade para pecar. Eu não vivo uma vida de santidade porque eu quero graça. Eu vivo uma vida de santidade porque eu já experimentei a graça. Quando eu orava essa manhã por vocês e por aqueles que vão estar ouvindo através da internet, pelas pessoas que estavam no primeiro culto, eu orei: Senhor, que não seja mais uma mensagem, que a gente possa apreciar a graça ao ponto da gente falar: já que a graça me alcançou, eu preciso de viver nela. Erga sua mão, as duas para o céu, e ore essa oração mais uma vez comigo, que está aí. Bem juntos, todos juntos. Senhor Deus de toda graça, dá-nos graça para receber a tua graça, e dá-nos graça para viver nesta graça, no nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e o conforto e a consolação de Jesus Cristo e do Espírito de Deus esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você precisa que alguém ore por você e quer que alguém ministre na sua vida, tem gente aqui na frente pronto para orar. Se não, tenha uma tarde abençoada. Até quarta-feira, se Deus quiser.